Todos, sejam muito bem-vindos a esse curso de Cálculo 3, nesse formato à distância, com videoaulas. Nessa videoaula, eu gostaria de fazer aquela conversa inicial que nós temos ao início de todos os cursos presenciais, falando um pouco sobre a disciplina, sobre o conteúdo matemático que nós veremos nessa disciplina, para motivar esse estudo que nós faremos ao longo desse semestre. Então, para compreender qual será o nosso objeto de estudo, o que nós estudaremos nessa disciplina, eu vou fazer uma breve descrição. Bem, o principal objetivo dessa disciplina é replicar os conteúdos vistos no cálculo 1 para funções de várias variáveis. Então esse é o nosso principal objeto de estudo. Então, para a gente falar um pouco mais especificamente o que será visto nesse curso, a gente precisa entender o que são esses objetos, o que são essas funções de várias variáveis. Então, vejamos isso com alguns exemplos. Bem, por exemplo, se você pensar em um cilindro que tem um certo raio R e uma certa altura H, então o volume deste cilindro é πr², que é a área da base, vezes a altura. Ou seja, você pode pensar que o volume é uma função nas variáveis R e H, no sentido de que se você mudar o R ou o H, ou ambos, você muda o valor do volume. Então, a cada par de números que representam raio e altura, você associa a um outro número que é o volume do cilindro. Então isso é uma função real de duas variáveis. Esse tipo de função que aparece naturalmente na nossa vida será o nosso principal objeto de estudo aqui nesse curso. Que tal vermos um outro exemplo aqui? Imagina que você tem uma placa plana e que essa placa, cada ponto dela, em cada ponto P dessa placa, você tem uma temperatura associada. Então, em cada ponto P da placa, você tem um número que é uma chamada temperatura da placa naquele ponto. Então você associa a cada ponto da placa um número que é chamada temperatura naquele ponto. Por exemplo, nós podemos considerar um eixo de coordenadas nesta placa. Então cada ponto P da placa é um ponto do R2, como sabemos, tem duas coordenadas. Então o que essa função temperatura está fazendo é associar cada ponto a uma temperatura que vai depender do ponto x, y, mais uma função de duas variáveis. Então, para essas funções de duas variáveis, de várias variáveis, nós poderíamos nos perguntar tudo aquilo que nós nos perguntamos no cálculo 1 para funções reais. Por exemplo, posso falar de limite para esse tipo de função, continuidade, posso calcular derivadas, posso integrar essas funções. Então esse é o nosso principal objetivo. Estender as ideias vistas no cálculo 1 para esse tipo de função de duas ou mais variáveis. E nota que, relembro que isso é importante também, porque lembra que no cálculo 1, por exemplo, quando a gente estudava a derivada, eu era capaz de compreender muita coisa sobre o comportamento do fenômeno da função a partir das derivadas. Por exemplo, quando ela era crescente, quando é decrescente, encontrar máximos e mínimos, calcular áreas. Então, há muitas aplicações por trás do cálculo. Então, se nós conseguirmos estender aqueles conceitos para esse tipo de função e formos capazes de obter esses mesmos resultados de comportamento de máximos e mínimos, cálculo de áreas, etc., então isso será bastante vantajoso para a gente. Para compreender melhor, vamos considerar um caso específico de função de temperatura. Então, considera, por exemplo, esse caso particular de temperatura.
aqui para essa placa onde eu tenho os eixos coordenados x, y. Imagina que a temperatura em cada ponto da placa é proporcional ao quadrado da distância deste ponto até a origem do sistema de coordenadas cartesiano. Então, como seria a expressão da temperatura? Ora, a temperatura depende do ponto x, y, e ela é proporcional, vou colocar uma constante aqui que seria representando a constante de proporcionalidade, ao quadrado da distância do ponto até a origem. Então imagina, nesse ponto genérico da placa seria proporcional à distância daqui até aqui, da origem até o ponto. Quanto vale essa distância se o ponto é x, y? Não sei se vocês lembram a fórmula de distância, mas usando um teorema de Pitágoras bem facilzinho aqui, para quem não lembra, esse daqui é o x, esse tamanho aqui é o y, então a hipotenusa é x² mais y², tudo dentro da raiz. Então essa é a distância particular, ela ao quadrado é x² mais y². Ou seja, a temperatura é K, que é a constante de proporcionalidade, vezes a distância ao quadrado, que é essa daqui. Com essa função temperatura, nós poderíamos nos perguntar: existe algum ponto da placa onde a temperatura é mais alta, mais baixa? A temperatura vai crescendo em alguma direção? E os conhecimentos vistos nessa disciplina vai nos ajudar a responder esse tipo de pergunta, por exemplo. Claro que nesse caso é simples ver que, por exemplo, a temperatura mais baixa vai ser na origem, né? Porque nessa origem a temperatura vale 0. Estou pensando aqui a constante de proporcionalidade positiva, né? Outra coisa curiosa aqui nota que se eu tomar uma circunferência de centro na origem, essa aqui, por exemplo, em verde, a temperatura em cada ponto dessa circunferência ela é constante. Ela está à mesma temperatura. Em qualquer outra circunferência que eu tomar, a temperatura dos pontos será sempre constante. Isso é um fato curioso também, né? Isso tem relação com as chamadas curvas de nível, que nós veremos logo nas primeiras aulas. Bem, outro exemplo simples de função agora de 3 variáveis, já que nós vimos só a função de 2 variáveis, por exemplo, o volume de um paralelepípedo. Uma caixa que tem as dimensões x, y e z. Então o volume dessa caixa vai ser um volume que vai depender, obviamente, das medidas de x dos valores de x, y e z, e será o produto entre elas, x, y e z. Esse é o volume da caixa. Um exemplo de funções que eu preciso de 3 variáveis para expressar um valor, que é no caso o volume. E claro que são apenas exemplos simples, só para a gente ter noção do que seriam essas funções de várias variáveis. Pois bem, já conhecemos que seriam as funções de várias variáveis, temos uma básica noção do que são elas. E a pergunta é: podemos fazer um estudo semelhante ao estudo feito no cálculo 1 para essas funções? Com isso eu quero dizer o seguinte: eu quero saber se eu posso estudar essas funções com respeito a limite e continuidade. Eu gostaria de saber se eu posso falar de derivadas dessas funções. E também gostaria de saber se eu posso, por exemplo, aplicar as derivadas para estudar máximos e mínimos. E mais, né? Gostaria de saber se eu posso estudar essas funções com respeito à integral. Falar de integral dessas funções. Ou seja, seguir todo o estudo que foi feito no cálculo 1 para essas funções. Esse é o objetivo dessa nossa disciplina.
Claro que coisas vão ser parecidas, coisas vão ser diferentes, mas eu gostaria de fazer um estudo semelhante. E esses tópicos aqui que eu separei, esse primeiro e esse aqui, que eu vou completar como integrais de múltiplas, para ser mais preciso, esse primeiro tópico é o que nós veremos no módulo 1 da nossa disciplina. Esse segundo é o que nós veremos no módulo 2 dessa nossa disciplina. Bem, quem já olhou o plano de ensino viu que tem 3 módulos a disciplina. Então deve estar se perguntando, ué, e o que nós vamos estudar no módulo 3? Já que o objetivo da disciplina é replicar as ideias do cálculo 1, e as ideias do cálculo 1 são basicamente isso, limite, incontinuidade, derivada e integral. E já está tudo aqui? Então o que vamos ver no módulo 3 então? Bem, uma forma de ver o que nós veremos no módulo 3 é a seguinte. Quando nós formos estudar as integrais múltiplas, nós veremos que um teorema importante que aparece no cálculo 1 não vai aparecer aqui, que é o teorema fundamental do cálculo. Ele vai estar ausente do nosso estudo. Mas ele é como o próprio nome já diz, ele é um teorema fundamental. Então, quando chegarmos ao final dos 2 módulos, a pergunta que restará é: e o teorema fundamental do cálculo? Cadê ele? Pois bem, no módulo 3 nós veremos algumas versões do teorema fundamental do cálculo nesse nosso contexto de funções de várias variáveis, que são os chamados teorema de Green, Gauss e Stokes. Esse é o módulo 3, que pode ser visto como versões do teorema fundamental do cálculo nesse nosso contexto de funções de várias variáveis. E são teoremas belíssimos, com uma gama incrível de aplicações, como nós veremos lá no último módulo do nosso curso. Então, para resumir, módulo 1, estudaremos limites, continuidade, derivadas e máximos e mínimos de funções de várias variáveis. No módulo 2, nós veremos as integrais múltiplas. E no módulo 3, nós veremos os belíssimos teoremas de Green, Gauss e Stokes. Nós vamos em busca do teorema fundamental do cálculo. Bem, essa é uma breve apresentação sobre o conteúdo que nós veremos nessa nossa disciplina. Então, nas próximas aulas, iniciamos com o conteúdo. Nos vemos e até mais.